Histórias do além. Em nome de Deus, quem está aí? Sou eu. Não, não. Tam, tarararam, tarararam, tam, tarararam, tarararam. Relatos de minha mãe. Episódio de hoje: o bebê pagão, a criatura no mato. Maria Zabelinho Zabelão, o galo da tapera abandonada. Minha mãe já morou em Bezerros, Pernambuco, enquanto pequena, no meado dos anos... Ela nasceu em 27, então foi no meado dos anos 30. Ela ainda era pequena quando ela morava em Bezerro com os pais dela, 5 irmãos e 4 irmãs. Eu já fui lá e é um lugar, vamos dizer, bonitinho para se morar. Eu fui lá em 72 e minha mãe contou histórias desse lugar, e eu posso dizer que é muito sinistro, porque eles moravam perto da montanha e tinha mais ou menos só 3 casas de vizinhos perto. Eu já fui lá em 72, como falei, 71. Quando eu era pequena ainda, a primeira vez que eu fui visitar meus avós. E eu vi as meninas, por incrível que pareça, usando roupas assim. Chamava-se de timão. Eram roupas antigas, tipo vitoriano, tipo europeu. As meninas usavam as roupas assim, não eram essas roupas de hoje que é muito indecente ou da cidade. Eram roupas assim que as meninas usavam. E as meninas me colocavam uma pegava nos meus braços, outra nas minhas pernas. Eu tinha na época 6 anos de idade. E eu consegui um dia ir com a minha mãe para visitar meus avós. E as meninas usavam assim, timão, meias. E perto da casa havia uma capela assim muito sinistra. Havia uma capela muito sinistra naquele lugar. E o padre, eu não sei se alguém olhou, mas o padre ficou me olhando assim, de uma maneira muito estranha, como se ninguém mais visse ele. Eu vi um padre perto da capela me observando. E enquanto eu brincava com as meninas às 6 horas da noite. Mas não é isso que eu queria contar. Eu queria contar sobre uma capela assim, mas não era assim um lugar, não era bem afastada, era mais assim, tipo, assim, no meio do mato, perto da colina ou da montanha, onde meus avós moravam. A casa era menor que essa aqui, pelo menos a metade dessa, aqui desse tamanho. E a minha mãe contou uma coisa muito estranha que aconteceu nesse lugar, nesses vilarejos, quando era pequena. Perto da casa dela havia não apenas a capela, mas também existia cemitério perto. As pessoas morriam e eram enterradas ali mesmo. Eu tive a sorte de ver o cemitério perto da casa de meus avós. Bem perto da casa dos meus avós. Atrás aqui tinha uma capela. A casa das meninas ficava ao lado, à direita.
e o cemitério para cá, atrás da casa dos meus avós. A minha mãe sempre ia brincar no mato, porque ela gostava muito de brincar sozinha. Mesmo sozinha, ela adorava brincar nos matos ao redor. Era uma menina muito, assim, muito ativa, muito cheia de energia. Ela sempre ia para o mato brincar. Então, uma vez ela foi com suas coleguinhas brincar no mato, quando elas ouviram um choro de criança. Uma criança estava chorando no mato, numa cova. A cova não era assim, claro, era a cova normal, simples, no meio do mato. E era uma cova de uma criança chorando. Aí as meninas correm para avisar os pais, incluindo a minha mãe. Eles foram ver, desenterraram a criança e ficaram sabendo que naquele tempo eles tinham as superstições que se a criança fosse enterrada, morresse assim ainda novinho, fosse enterrada sem se batizar, a alma dela naquele tempo não teria paz. E pegaram a criança, batizaram o túmulo dela, a covinha dela, batizaram, e depois disso minha mãe falou que não mais teve nenhuma ocorrência naquele lugar, nem choro. A criatura da árvore, anos tertis, contado pela minha mãe. Ainda nas montanhas de Bezerro, perto da montanha de Bezerro. Minha mãe falava que na mesma casa onde ela morava, minha mãe falava que ela sempre andava atrás pelos matos. Ela gostava sempre de explorar os lugares por perto. E uma dessas andanças, ela sabia de uma lenda que tinha uma criatura em um pé de árvore. Essa criatura era um homem macaco, tipo assim. Ele gostava muito de perturbar as pessoas e de puxar os cabelos, principalmente das mulheres, de quem passasse por lá, principalmente no sepulcro antes de anoitecer, quase anoitecendo. Então, minha mãe conta que um dia desses ela vinha andando pela mata, depois de cortar a lenha, porque eles usavam lenha. Ela vinha andando pela mata, quando ela viu no pé de uma árvore a criatura. A criatura era preta. E depois vou falar mais sobre essa criatura, não apenas aqui da Ásia, que também teve os parentes de meu ex-marido asiático viu na Malásia uma vez, e eu vi no Recife, em um sítio. Eu não, minhas irmãs, eu não. Mas eu vi em sonhos apenas. Minhas irmãs viu, sim, cara a cara mesmo. Então, a minha mãe passava pela árvore, embaixo da árvore, quando ela viu um barulho no topo da árvore. Ao olhar para cima, ela deparou-se com essa estranha criatura olhando para ela e descendo para pegar nos cabelos, puxar o cabelo dela. A minha mãe começou a rezar e desafiar a criatura. E ela falou que a criatura desaparecia em um pipoco, como se fosse uma explosão, assim, como se algo explodisse, uma fumaça saísse. Era feito de fumaça a criatura. Poderia ser um alienígena, e na época ninguém sabia, né? Pode ser alienígena
ou as criaturas que vivem na matas, etc. Então, esse é o segundo caso da criatura da árvore, que é muito comum nas árvores ter essa criatura. Ele é preto. Eu vi ele, mas não é gordo. Ele é um pouco alto, pelo menos 1,65 m por aí. E magro mesmo, a cabeça grande. Eu vi preto, da cor preta. Ele gosta muito de ficar na árvore e ele some. Ele não é físico, é algo espiritual e eterial. Então, conclui agora esse conto, segundo conto. O galo da tapera da lagoa. Existe esse caso que minha mãe contou, que aconteceu no interior, que foi alguns viajantes, naquele tempo eles costumavam andar dentro do mato para ir para outras cidades para vender esses produtos. E às vezes eles paravam em algum lugar para descansar. Numa dessas viagens, os viajantes pararam em uma tapera, um lugar depilidado, já velho, mas porque ia chover, eles pararam lá para ver se tinha alguma guarida, algo assim, que podia protegê-los da tempestade que estava por vir. Então eles entraram na propriedade abandonada. E chegando lá, eles ficaram um tempão por lá. Ficaram um tempão e esperaram a tempestade baixar um pouco. Então, esperando por lá, esperando na escuridão, já era noite, claro. De repente, eles veem um barulho assim como se fosse de asas, vindo em direção do lugar onde eles estavam sentados. Aí o outro falou: cabra, que tu estás com medo? Estás com medo de quê? Ele falou: não sei, camarada, eu vi um barulho aí fora. Entrou aqui na casa, dentro da tapera. Aí o outro falou: ah, mas olha o que é apenas um galo. Mas tu, né, tu não tem vergonha, tu tem medo de um galo? Aí o galo chegou perto deles e, ao invés de cantar, o galo apenas murmurou com a voz de um homem bem grossa: nossa, mas que chuva, hein, gente? Aí os dois saíram em disparada e não mais voltaram àquele lugar mal assombrado, aquela tapera esquisita, mal assombrada. Maria Zabelinho Zabelão. Essa história aconteceu muitos anos atrás, no interior de Pernambuco. Havia um casal cujo homem teve que sair para ir procurar emprego em outro lugar, deixando a mulher sozinha. Não, quer dizer, não bem sozinha, porque com ela existia uma cachorrinha que ficava sempre com ela. A cachorrinha não a largava de maneira alguma. A mulher chamava Maria Zabelim. Então, o homem não mais voltava para casa. Passou anos, passou meses, anos e ele não voltou. A mulher, desesperada com a cachorra, ficou em casa com medo e preocupada, porque todas as noites havia barulho na porta da casa. E ela pensava que era o marido voltando. Mas a cachorrinha não parava de latir. E quando sempre ouvia uma voz: cadê Maria Zabelinho Zabelau?
a cachorrinha falava au, au. Ela já rezou, já comeu e foi se deitar. Aí aquela coisa ia embora. No outro dia, a mesma coisa. Cadê Maria, Isabelinho, Isabelau? A cachorrinha novamente, au, au. Já comeu, já rezou e agora foi se deitar. Porque geralmente lá às 6 horas todo mundo ia dormir. A mulher vendo isto, a mulher neurótica e burra vendo isto, batia na cachorrinha, metia o pau na cachorrinha, porque ela pensava que a cachorrinha não deixava o marido voltar para casa, estava impedindo de deixar o marido entrar na casa. Então ela bateu na cachorra e matou a cachorrinha. Ela bateu até que matou a cachorrinha e ela enterrou a cachorrinha atrás de casa, na frente de casa. Mas a alma da cachorrinha continuava a falar a mesma coisa quando aquela voz vinha à noite. Cadê Maria, Isabelinho, Isabelau? Au, au. Ela já comeu, já rezou e agora foi se deitar. E a criatura ia embora. E novamente a mulher louca e paranoica ficou com raiva da alma da cachorra. Dessa vez ela pegou, desenterrou a cachorra e queimou o corpo da cachorrinha. Depois disso, ela jogou as cinzas fora e não mais a cachorrinha pôde voltar à alma. E a criatura finalmente abriu as janelas da casa, subiu pela janela e entrou na casa e a matou. E assim foi o fim da Maria Isabelinho Isabelau. E muito bem merecido, por sinal. E com isso é tudo para hoje.